Olá, você acompanha nosso canal, uma alegria inenarrável contar com a sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu estava vendo televisão com a minha esposa e de repente ela queria maiores informações a respeito do Estreito de Hormuz, que nós estamos ouvindo. Nunca viu, fomos para Dubai, passamos por esse estreito, mas até aí, qual a importância disso para o nosso dia a dia? E eis então que eu lembrei de uma situação, conversando com outros pedagogos, como que às vezes nós estamos perdendo o time em fazer com que isso que estamos vivenciando, que é a história, em conhecimento. Então vamos pegar um exemplo clássico aqui, Artemis 2, que foi ótimo, maravilha, tivemos a oportunidade de acompanhar em tempo real uma missão. O interessante não é só a saída, mas essa reentrada. E nós conversávamos isso com alguns estudantes, o quanto que é difícil não ir, mas o voltar. E foi muito interessante, você, não sei se teve essa oportunidade, meus pais tiveram, de 50 e poucos anos atrás, verem um homem chegar à Lua, com a televisão preto e branco, com a definição. Hoje a gente teve a oportunidade de acompanhar uma missão na sua totalidade. E a partir da física, a inclinação, então conseguiram entrar com 36 mil quilômetros de velocidade e fizeram com que essa nave pousasse com 30 quilômetros por hora. São coisas da engenharia, da física, que querendo ou não valem esse conhecimento. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós, enquanto pais e mães, nós, enquanto educadores e educadoras, podemos utilizar de tudo isso para aprofundar o nosso conhecimento. Conhecimento que está acontecendo agora, no real, no concreto. E olha que eu não estou falando da guerra de positivo ou negativo, não, mas porque hoje, por exemplo, a guerra no meu tempo, quando eu era mais novo, eu vi a guerra do Kuwait. E era bomba para lá, bomba para cá, a gente vai, a gente vem. Hoje a gente vê uma guerra diferente, uma guerra econômica. Não estou falando se está certo ou se está errado, mas são todas posições que podemos trabalhar e ver com os nossos filhos. E até mesmo questionar, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tudo, porque a partir deste estrangulamento do petróleo, a gente tem um problema, por exemplo, o Brasil agora terminou a safra e vai iniciar o plantio. E a gente tem um problema, por exemplo, de fertilizantes, que não somos nós que fabricamos em grande escala, mas se não me engano a Rússia. E eis então que esse fertilizante para chegar aqui vai ficar mais caro e consequentemente isso vai encarecer o preço dos alimentos lá para outubro, novembro. Então quer dizer, aquilo que está acontecendo a milhares de quilômetros vai nos atingir. Ou ainda podemos falar, por exemplo, da Artemis. Hoje nós temos um aparelho chamado micro-ondas, que eu lembro que no meu tempo não tinha. As pessoas tinham que se reunir, ficar e fazer, o almoço tinha que esquentar tudo na hora. Hoje não, a gente tem essa autonomia de ir lá, esquentar um leite, esquentar um pão. Mas eu lembro quando eu era menor, minha mãe comprava aquelas pipocas de micro-ondas e a gente adorava estourar aquilo, porque era a única coisa que nós víamos do efeito do micro-ondas no começo. Ou fazer arroz no micro-ondas. Nossa, uma tecnologia que nasceu pela necessidade do homem ir à Lua, ou do homem fazer essas viagens espaciais. E o quanto que às vezes a gente não tem essa conexão. E eis então que nós, enquanto educadores e educadoras, podemos auxiliar os nossos filhos, os nossos estudantes, a fazer essa conexão. Não só estudar a realidade de Bhaskara, a realidade da sala de aula, mas trazer esses elementos do dia a dia para a composição do conhecimento. E eis o grande convite que eu te faço, porque como minha esposa que perguntou sobre o estreito, e eu tive que olhar, enquanto filósofo e pedagogo e outras coisas, a gente deu um olhar e estou estudando sobre isso, mas o quanto que nós podemos também fazer com que outras coisas do nosso dia a dia sejam melhores explicadas aos nossos filhos e, consequentemente, eles tenham um conhecimento além daquilo que chamamos de escola, porque precisamos recordar, o conhecimento, ele não acontece só
na escola. Eu coloco que a escola é onde sistematiza. O conhecimento acontece a cada dia quando o ser humano, e eu vou falar como filósofo, faz a pergunta por quê? Ou como isso acontece? E busca esta resposta. E às vezes não tem essa resposta, mas o importante da filosofia é buscar. Que possamos estar oferecendo essa busca do conhecimento aos nossos filhos, filhas, estudantes e alunos. Um abraço, boa semana para você.